Hoje vim conversar com o Nicolas, um brasileiro de Natal que veio para o Japão como estudante em 2010 e atualmente está trabalhando em Tóquio. Em nossa conversa, ele conta como ele conseguiu vir para o Japão e de sua trajetória até aqui. Bem, meu nome é Nicolas, a diferença é que o meu é com CH. Ah, é? Verdade, o meu é só CO, o seu eu sou é CH. Nicholas. Seu Nicholas. Certo? Sou de Natal, minha família é brasileira, né? Diferente, acho que você deve ter descendência aí, eu não sei. Né? Eu sou Sansei que eles falam. Tem uma dica aí na sua cara. A minha é brasileira mesmo, né? Eu não gosto de dizer que eu sou 100% brasileiro, que você também é, né? Eu sou misturado, eu sou vira-lata, o pessoal fala vira-lata, né? Né? Sou formado em engenharia de computação. Então, o Nicolas, ele veio pra cá em 2010 pela primeira vez, né? Exato, a primeira vez em 2010. E como é que foi pra você vir? Você não sendo descendente, como é que você conseguiu vir pro Japão? Bem, assim, desde criança eu tive uma curiosidade assim, sobre a cultura japonesa, sabe? Uhum. Eu lembro que eu era pequeno, devia ter uns 12 anos, não lembro direito, mas passou na TV Cultura. Uhum. Era um programa que toda semana eles falavam de língua estrangeira e passou do hiragana, né? Hiragana e katakana. Ensinando? Tava ensinando? Tava ensinando na televisão. Aí, aí era, né? Toda semana era um país diferente. Uhum. Então, de segunda a sexta eles mostravam, né? Então todo dia eles estavam mostrando os hiragana, a família do A, do K, por aí vai, né? Uhum. E eu lembro que eu escrevia na parede do meu quarto, assim. Cara, quantos você tinha na época? Uns 12, 13 anos, era criança, né? Aí eu vi assim, capaz um negócio diferente da bexiga, aí eu fiquei curioso, né? Aí depois de alguns anos, o pessoal estimulando questão de literatura, né? Só tinha aquelas obras brasileiras, eu fiquei curioso por ler alguma coisa de fora. E peguei Musashi, o Miyamoto Musashi, né? A do Samurai. Comecei a ler, rapaz, isso aqui parece um negócio muito doido. Os caras escrevem um negócio muito doido e a história dos bichos parece coisa de filme. Né? Aí eu fiquei curioso, né? Aí então eu já tenho, desde criança, já tenho esse interesse pela cultura japonesa, né? Caramba, eu não sabia então que veio, então desde de criança, Desde então, seu interesse. O pessoal tirava onda comigo quando eu era criança, eu vou pro Japão. Você é otaku, falava você é otaku. Não existia nem esse nem tinha, né? Não tinha, não. Verdade, é um pouco mais recente essa expressão que o pessoal começou a usar assim. Né? É tanto assim que o meu interesse pela cultura veio antes de conhecer anime, de conhecer mangá, de conhecer essas coisas. Eu era criança mesmo, eu vi, como eu falei, né? Eu vi o hiragana, li o livro, Musashi, fiquei curioso, né? A partir daí eu comecei a ver anime, Dragon Ball, essas coisas todas. É que no Brasil era bem famoso na época também, né? Na minha época era Cavaleiro do Zodíaco. Você é uma geração antes da minha. Na minha época era Cavaleiro do Zodíaco, Changeman, Jiraiya, o Tokusatsu, né? Era o Changeman, né? Tem um negócio mais antigo. Nem sei o que é, mano. Isso. Sabe não? Os avós do Power Ranger. Os avós do Power Ranger, sabe? Aí meu interesse veio daí. Só que quando eu entrei para a universidade, né? Com o meu curso de engenharia de computação, eu quis estudar a área de robótica. E aqui no Japão é muito bom, né? Então você ligou uma coisa com a outra, né? Exatamente. Aí, o que acontecia é que eu estudava numa escola de japonês lá em Natal, no Cefet. Você chegou a estudar japonês no Brasil? Estudei 6 anos de japonês lá. Entendi. Eu não sabia não, cara. Foi. Aí, a gente se conhece, eu não sabia desses detalhes. Exato. Eu estudei 6 anos lá, ia pra escola direitinho, estudava e tal, né? Mas, infelizmente, não tinha muita oportunidade de falar, apesar da professora de japonês da gente ser japonesa mesmo, do lado de Hokkaido, mas era a única pessoa que a gente tinha para falar, era ela. Né? Não é que nem São Paulo tem bastante descendente, né? Acredito que em Natal não tem tanto. O que acontece é que em Natal, a gente tem uma comunidade lá muito grande, mas essa comunidade se aproximou recentemente, na época da Copa. Antigamente, né, quando eu comecei a estudar, ninguém se conhecia. Entendi. O pessoal morava no interior, não sei aonde, as famílias eles tinham um pouco contato, né? Aí o que aconteceu foi que eu tentei a prova do Mombushou, né, para vir para cá. É MEXT, né, que eles falam. O MEXT, né, a prova do Mombushou para vir para cá. Eu tentei 3 vezes e não passei nas 3. Né? A primeira vez eu cheguei muito próximo, fui até a entrevista, mas disseram que eu era muito novo, não sei o que, aquelas coisas todas. Aí todo ano a prova muda, é difícil para você estudar, não sei como é que tá hoje em dia, né? No final das contas eu não passei, eu já tinha desistido, assim. Eu já estava querendo vir pro Japão juntar dinheiro e vir visitar mesmo, né? Você já tinha se formado já? Eu estava já para me formar. Porque entendi. o meu objetivo era, a primeira vez que eu fiz o Mombushou, eu estava no último ano da graduação. Então eles têm um programa que você pode fazer no último ano da graduação
E se você for aprovado na prova, você já emenda para o mestrado. Ah, entendi. Entendeu? Então o que aconteceu? Eu me formei, arranjei um trabalho lá em Natal. Enquanto eu estava trabalhando, também tentei a prova, mas eu não consegui. Aí eu já estava, não sabe de uma coisa? Eu estava desistindo. Essa prova aqui, eu vou desistir. Só que a filha da minha professora de japonês, ela mora lá em Kanazawa. Ela trabalha na universidade de lá. Aí ela falou, né, pro pessoal de Natal, porque ela cresceu em Natal, porque depois de velha ela foi para lá, trabalhar, né? Ela falou que a Universidade de Kanazawa estava com um programa de chamar estudantes estrangeiros para ir morar lá. Então eles tinham tipo uma bolsa, né? Eles pagavam uma bolsa e era destinada só para estrangeiro, né? Porque tinha pouco estrangeiro lá na... Kanazawa é meu interior, assim, sabe? Ah, eles queriam incentivar os estrangeiros para ir pro interior do Japão também. Exato. Aí eu peguei uma bolsa dessa, fiz a entrevista lá tudo online, essas coisas todas. Foi na pressa, né? Tipo, eu soube disso em dezembro. No final de dezembro eu fiz as entrevistas. Em janeiro eu mandei os documentos e aprovaram. Caramba, então foi tudo bem rápido que aconteceu pra você. Foi, tipo, eu fiz a prova do MEXT, não sei, julho. Na metade do ano, né, geralmente. Aí, sei lá, em setembro, final de setembro eu soube, né? Aí em outubro desisti. Vou mais não. Aí quando foi em dezembro, eu soube dessa chance, aí consegui, aí pronto. Aí em abril de 2010 eu vim pra cá a primeira vez. Aí eu fiquei em Kanazawa 2 anos. Fiz o meu mestrado lá. Daí você estuda na onde? Como é que chama? Kanazawa, Universidade de Kanazawa. Universidade de Kanazawa. Né? Kanazawa Daigaku. Daí você ficou quanto tempo da primeira vez que você veio? 2 anos. Eu fiquei 2 anos no total. Exato. Aí quando eu acabei o mestrado aqui, voltei pro Brasil. Aí eu fiz o meu doutorado lá no Brasil. No finalzinho do meu doutorado, eu queria fazer o doutorado sanduíche, né? Aí eu trabalho com a parte de robótica assistiva, né? Então, é a parte de, por exemplo, ajudar deficiente. A minha pesquisa era ajudar paraplégico. Então, se você não sabe andar, a gente pegava uma perna de robô e botava em você. Daí fazia a programação para ajudar. A perna do Homem-Aranha, do Homem-Aranha não, do Homem de Ferro, né? Perna do Homem-Aranha. Mas se bem, o Homem-Aranha tem várias pernas também. Também. Pegava lá as pernas do Homem de Ferro, botava em você e saia andando. Sim, sim. Aí encontrei na Universidade de Aichiken, né? Uma pesquisa parecida e vim fazer o pós-doc aqui nessa área. E daí como é que foi pra você? Você entrou no site da universidade? Eu mandei e-mail. Mandou e-mail diretamente? Eu mandei e-mail com uns 30 cantos, dizendo assim, eu achei essa pesquisa, minha pesquisa é essa daqui. É similar, é parecida? Se você botar no YouTube Ortoleg, tem. Mas vídeo lá do pessoal. Mas daí você mandava esses e-mails em japonês mesmo, em inglês? Como é que você fazia? Eu mandava em inglês, mandava em japonês e dizia assim, eu tenho essa pesquisa aqui, tem essa... O governo brasileiro oferece essa bolsa para o doutorado sanduíche, né? Sim. Que era o antigo Ciências Sem Fronteiras, era apenas para pós-graduação. Então, só para explicar, às vezes, para o pessoal, às vezes que não sabe, quando fala essa graduação sanduíche, é quando você faz metade no Brasil e metade no exterior, né? Exato. Então, o doutorado sanduíche, no caso, era para você fazer, vamos supor, o ano normal é 4 anos de doutorado, aqui é menos, mas vamos supor, no Brasil 4 anos, 3 anos você passava no Brasil, seu último ano você passava fora, sabe? Aí da hora. Eu tentei fazer isso, só que aconteceu foi que teve vários problemas lá na FUNPEC, sei lá, o programa foi cancelado. Então eu fui aprovado, eu encontrei uma universidade para ir, mas o programa foi cancelado. Putz. Foi, mas aí o que aconteceu? Eles gostaram bastante de mim, aí eu peguei do meu dinheiro e vim para uma conferência aqui do meu dinheiro. Aí o pessoal gostou bastante de mim. Conheceu o pessoal assim, pessoalmente? Pessoalmente mesmo, já tinha feito toda a documentação antes, né, e tal, online, mas aí eu vim de verdade, né? Mas você veio primeiro 2014, turista? Foi, como turista. Então você veio pra fazer um contato assim mesmo? Foi, vim na cara de Caramba! pau, né? Eu vim, Então você queria mesmo, você tentou... Eu me inscrevi no congresso e vim, lá do Brasil, vim pra cá, pra apresentar 2014. Aí eu, infelizmente, o meu último ano de doutorado eu queria fazer aqui, mas não vai dar. Mas aí depois, como eu estabeleci esse contato, depois eles me chamaram. Quando você acabar seu doutorado, venha trabalhar aqui, a gente tá precisando de um programador. Aí eu fui trabalhar lá e fiquei 2 anos e meio como programador lá, na parte de robótica, de programação, ajudava o pessoal, vez ou outra eu dava umas aulas assim, pro pessoal lá da graduação, né? Cara, desculpa assim perguntar, né, porque às vezes eu não sei, mas assim, o que tem, como é relacionado assim com a parte de programação essa
essa parte da prótese, assim, com... Da prótese, bem, tem vários níveis, né? Fala de uma maneira assim, e a Sati, porque eu não conheço muito. Mano. Não, com certeza. Porque assim, qual a diferença entre prótese e órtese? Uhum. Né? A órtese, você substitui o membro. Sim. Entendeu? Então, o dente, no caso do dente. Sim. Se você tá faltando um dente, Uhum. e você vai botar um dente falso, você está botando uma prótese. Sim. Certo? Uma órtese é o aparelho. Sabe, para deixar o seu dente, quando você tem um dente torto e você bota o aparelho, Sim. para ajeitar o seu dente, aquilo ali é uma órtese. Então a mesma coisa, se você perde a perna, você perde o membro e você bota um membro fake ali, é uma prótese. É só uma prótese. Se não tem movimento, nada. Não só... tem movimento, nem nada. Uhum. Se você bota a estrutura mecânica por cima para dar uma ajuda, aí é uma órtese. Ah, entendeu? entendi. Agora aí o que acontece? eu sabia disso. A órtese, ela pode ser uma órtese apenas mecânica, sem motor, sem nada, Uhum. que ela pode ter umas molas, pode ter De acordo com o ali. movimento mesmo. Né? Exato. Que às vezes você tem uma dificuldade de locomoção, Uhum. você consegue mover o braço, mas é muito fraco. Entendeu? Tipo um idoso, sei lá, você consegue mover, mas é muito fraco. Aí você bota uma órtese ali, alguma estrutura de mola, ajuda o movimento, né? Uhum. Só que no meu caso, a minha era uma órtese motorizada. Então a gente tinha um motor, tinha um Arduino, né, um microprocessador, Sim. que controlava ali o movimento do motor. Então, se você fosse totalmente paraplégico, você dissesse assim, ó, quero andar daqui para ali. Aí você chegava assim, apertava lá os comandos e por isso que assim. tem essa parte de programação mesmo, Então, tem né? que ter a programação para saber o quanto você vai andar, né? Só que a minha parte em si, o meu tema de doutorado não foi a questão de programação nem nada. Foi tentar, a partir do seu corpo, das informações que a gente tem do seu corpo, da sua altura, do seu sexo, da sua idade, peso, essas coisas todas, a gente tentar prever como é que você vai andar. Então, se eu olho como você anda, se eu sei mais ou menos o jeito que você anda, e eu pegar uma pessoa que tem um corpo muito parecido com você, então provavelmente vocês dois vão andar muito parecidos. Então, quando você usa uma órtese dessa, tem muita gente que não gosta do jeito dela andar, prefere voltar para a cadeira de rodas. É sério? Porque tem que se acostumar e não sei o que, às vezes ela anda. Se ela não andar de acordo com o seu corpo, você pode ficar com dor nas costas. Então né, esse doutorado era mais para tentar melhorar, então, aperfeiçoar o jeito Então, que a pessoa anda. A ideia era personalizar o andar da órtese de acordo com você. A ideia era, a gente tinha uma órtese lá em Natal, certo? A ideia era, se o meu jeito de andar funciona na órtese lá de Natal, então se eu for para o Japão, para a China, para os Estados Unidos, para onde eu for, e botar o mesmo algoritmo lá, vai funcionar do mesmo jeito. Foi por isso que eu queria vir aqui em Aitken e usar o mesmo método que eu tinha desenvolvido lá no Brasil, na órtese que eles tinham aqui no Japão. Caramba! Só que o que aconteceu? Eles não tinham pessoas para programar a órtese de lá. Porque no caso da do Brasil, eu fiz a programação da órtese. Sim. Teve outro professor lá, o professor Márcio, que ele que fez a órtese mesmo, de verdade, ele engenheiro mecânico, foi ele que fez a órtese mesmo, mas ela ficou parada, porque não tinha gente para programar, para botar a bicha para andar. Então eu cheguei, programei no meu doutorado, fiz um modelo, estatística, aquelas coisas todas, e aqui eles tinham um problema parecido, eles tinham a estrutura, mas não tinha ninguém para programar. Daí isso também ajudou. Exato, aí eu vim aqui, só que aí o que aconteceu foi que eu comecei a trabalhar em outras coisas. Na parte de robótica assistiva, mas na parte, pode ser que parece que não tem nada a ver, mas na terapia para crianças autistas. Tinha uns robôzinhos lá que eles usavam durante a terapia para criança autista, porque uma criança autista ela tem dificuldade de interagir com um ser humano normal. Sim, sim. Mas se você botava o robôzinho lá, e você estava por trás assim de uma parede controlando o robôzinho, então você poderia conversar com a criança com um nível de interação parecido. Entendeu? Caramba! Então eu trabalhei nessa parte também. Então o que aconteceu foi que eu fiquei 2 anos e meio trabalhando nessa área não apenas para terapia para criança, mas também para robótica para auxílio de idosos. No Japão tem muito idoso morando sozinho, então a ideia muita coisa. Tem que bater bastante, né? Fiz várias coisas lá, no final das contas, né? Então, depois de 2 anos e meio trabalhando lá, eu gostava muito da vida da universidade, mas é muito trabalho. Então esse tempo que você trabalhou também foi na universidade? Exato. Lá na Chubu Daigaku. Do lado eu digo que eu morava em Nagoya, mas é em Kasugai, né? Ali do lado. Do lado, né? Pertinho. Então foi essa época que eu morava lá em Nagoya, né? E eu viver de projeto é muito ruim. Você assina um projeto, 6 meses.
Aí você trabalha 6 meses. Aí depois desses 6 meses você não sabe o que você vai fazer. Entendi. Aí às vezes era muito estressante, você não consegue se planejar, não consegue fazer nada. Eu não, quero arrumar um emprego de verdade. Aí eu procurei emprego, o professor lá me ajudou bastante, né? Eu até cheguei para falar com ele assim, professor, eu vou mudar aqui porque sem condições. Aí não, realmente eu acho que você tem que ir para o emprego mesmo. Você precisa de quanto tempo para arrumar um emprego? Eu disse 3 meses. E tá bom, eu vou botar um contrato aqui de 3 meses para você. Aí ele me ajudou bastante, né? Mas aí você queria vir para Tóquio ou foi uma vaga que apareceu para você? Eu sempre gostei de morar no interior, mas eu sempre tive vontade de morar em Tóquio, nem que seja para testar. Então você já começou a procurar emprego aqui por Tóquio? Não, eu procurei por lá mesmo, é porque... Ah, procurou por lá também? Foi, eu ia procurar por lá mesmo. O meu objetivo era continuar por lá, porque eu já estava lá, meus amigos eram tudo de lá, né? Mas aí, se você for procurar emprego bom, a chance de você encontrar aqui em Tóquio é muito maior, né? Inclusive a gente conhece algumas pessoas que moravam em Nagoya também, alguns estrangeiros, que a maioria da nossa época, 2018, que estava lá, o pessoal ou foi para Osaka ou veio para Tóquio, né? Exato. Eu acho que 90 ou 80% do pessoal que a gente conhecia de Nagoya... Tudo saiu de lá, já né? Saiu, né? Os estrangeiros, né? Assim, que a gente conheceu. A maioria dos meus amigos mais íntimos, assim, eles estão tudo aqui em Tóquio. Só tem um ainda morando lá em Nagoya, mas... Aí eu vim pra cá, então o que acontece, né? Essa parte de robótica, você vai ter uma máquina que você vai botar alguma programação para essa máquina fazer alguma coisa para você. Entendeu? O que essa máquina vai fazer para você depende da aplicação. Então, no meu caso, durante o meu doutorado, o que essa máquina fazia era andar por alguém. Quando eu estava lá em Nagoya, o que essa máquina fazia era... Peraí que a ambulância... Tá passando... Não, tranquilo. Acho que não pega, não. Se pegar, pega um pouquinho só. Se pegar, não tem problema, não. Aqui dá a vida real, realismo. Sim, então, o que essa máquina fazia quando eu trabalhava lá em Nagoya era a terapia com as crianças. Tá entendendo? E o que essa máquina faz agora, que eu estou trabalhando na empresa Umitron, ela alimenta peixe. Entendeu? Então, então tem uma relação ali, né? Tem uma relação. A linguagem de programação que a gente usa é parecida, Python, certo? Python, né? Que você... Aí a máquina também, a maioria das máquinas tem um Arduino, né? Um microcomputador, microprocessador lá ali. Agora eu consegui relacionar agora. Então, a estrutura, né? Das coisas é muito parecida. O que muda é a aplicação. Mas agora a aplicação que você faz seria mais ou menos relacionado com... Então, é para alimentar peixe. Alimentar peixe. Mas assim, no mar? Ou como? No mar mesmo? Tecnicamente em qualquer canto. Se você tiver no rio, a gente faz no rio. Mas... Aqui no Japão, a maioria dos casos assim, são as fazendas de peixe, né? Apicultura no Brasil. Sim. Então, aqui no Japão você pega como se fosse uma rede. Sim. Uma grade assim. Uma jaula, né? E bota no mar. E amarra assim numa âncora. Aí você bota uns peixes lá dentro e espera os peixes crescer e ficar alimentando os peixes todo dia. Depois de tantos meses, é isso então? Tá. Agora eu achei que era no mar aberto, assim. Não, tipo assim, totalmente aberto, tipo, sem essa jaula. Deve ser 1 quilômetro pra... Não. Isso aí é a pesca tradicional. Você vai lá e pesca. Não, o que a gente tem você bota numa jaula, os peixes tudo. Daí eles... Não, é uma fazenda mesmo. É uma fazenda mesmo. Entendi. Se você prestar atenção, quando você viajar, você vai ver na costa uns quadradinhos. Aí esses quadradinhos são a jaula que tá os peixes. Daí esse sistema é para saber quando liberar mais ou menos a comida pro... Aí o que acontece, né? Boa parte do desperdício dessas fazendas de peixe é de comida. Fica jogando a comida lá. Como está no oceano, a comida que os peixes não comem cai no oceano. Então é um desperdício muito grande. Então você tem que ficar olhando constantemente o que é que o peixe está fazendo. Só que você vai lá, mesmo que não seja no mar aberto, mas por exemplo, 1 quilômetro dentro do mar, 2 quilômetros dentro do mar. Então não é uma coisa que dá para ficar um cara sentado lá de boa, não. Aí o que acontece? A minha empresa, né? A gente tem uma máquina que a gente bota a comida dentro da máquina e tem câmera, tem um monte de coisa ali. Aí a câmera consegue ver os peixes nadando lá na água, né? Quando a gente joga comida, a gente vê como eles estão comendo. Se eles estão comendo muito rápido, então eles estão com fome. Então, bota comida para eles. Então, se eles estão comendo mais devagar, a máquina para. Então, essa câmera ela faz o processamento de imagem para saber se o peixe está comendo muito ou não.
Então basicamente é isso que a gente faz. Aí essa parte de a onda tá alta, baixa, o que for o vento, já é parte de meteorologia, já é parte de análise de climática, né? Aí é outra parte. A máquina a gente não faz isso. Mas a gente tem um produto na nossa empresa que basicamente a gente coleta dados de satélite para mostrar a temperatura da água, um monte de coisa. Entendeu? Porque querendo não influencia também, né? Exato. Se soltar comida lá, se ela tiver muito... Exato. Não é o mesmo produto, mas é um dos produtos que a minha empresa fornece. Entendi, mano. Eu não trabalho tanto nessa área, é mais na parte da máquina. A minha parte é mais com camarão. É a mesma ideia, mas com camarão. Tem um camarãozinho lá nas fazendinhas de camarão, a gente tira a foto para ver como é que o camarão tá. A aplicação é um pouco diferente, né? Porque a água é mais escura, aquelas coisas todas. Mas basicamente é isso. A gente vai ter uma máquina que você vai ter que programar a máquina para fazer alguma coisa. Então, meus objetivos agora, assim, pelo menos profissionalmente, é continuar na empresa para vê-la crescer, porque você fazer parte de uma startup e ver ela crescendo e virar uma empresa mesmo, dá uma certa satisfação, né? Então é mais ou menos isso que por enquanto, que eu quero fazer. Então, isso aí, está escurecendo aqui já. Agora para você, Nicolas, se você tiver uma dica aí para o pessoal do Brasil que quer vir para cá, ou então uma dica também para o pessoal que está aqui no Japão, ou quer trabalhar nesse ramo, qual que seria a sua dica aí para o pessoal? Bem, primeiro assim, né? Quem mora no Brasil e quer vir para cá, a minha dica principal é não desista. Se você quer vir para o Japão, você vai vir. Um dia ou outro. Eu não digo apenas por experiência minha. Eu digo por todas as pessoas que eu conheço. Você pode ser o cara mais pobre que for, mais jumento que for, sem conhecimento nenhum. Se você quiser vir para o Japão, você vai encontrar um jeito de vir. Porque por mais difícil que seja você conseguir um visto, mesmo você não sendo descendente, certo? Você conseguir um visto, eventualmente você vai conseguir. Sim. Porque o Japão precisa de mão de obra. Sem o inglês você não conseguiria ter vindo para o Japão? Ou você acha que... Isso é uma boa pergunta, eu não sei. Se você não souber inglês, você tem que saber japonês. Sim. E bem ainda. Se você não souber japonês, você tem que saber inglês. Sem os dois não dá. Sem os dois é difícil. Muito difícil. Então esse é um ponto que eu concordo com você. Né? Eu conheço brasileiros que moram aqui que não sabem nenhum dos dois. Mas é porque eles vieram há 20 anos atrás. Sim, provavelmente trabalham em fábrica também. Trabalham em fábrica. As suas oportunidades, quanto menos japonês e quanto menos inglês você souber, menos oportunidades você tem. Entendeu? Então, você pode aprender um idioma a qualquer momento. Você pode melhorar seu japonês, o seu inglês a qualquer momento. Sim. E tem muitos cantos aqui que até se você souber falar espanhol ou francês, ajuda também. Já ajuda, né? Então, depende de você, entendeu? Então, porque eu preciso falar japonês para ir pro Japão. Eu acho que é meio óbvio isso, né? Mas se você não souber falar japonês e souber só falar inglês, você pode vir. Mas eu não sei inglês, então aprenda. Mas eu não tenho dinheiro para ir numa escola. Tem vários cantos que ensina de graça. Assim, pode ser que demore mais tempo, talvez que o ensino não seja tão bom. Mas se você for atrás, você consegue. Ainda mais hoje com a internet também, né? Exato. Assim, lógico que, assim, não vou dizer que todo mundo tem a mesma chance, que não tem, né? Mas se você tá morando no Brasil e você quer vir pro Japão, você vai conseguir, eventualmente. É só você não desistir e continuar. Porque, como eu falei, quando eu morava na época de Kanazawa, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Então muitas pessoas me ajudaram. Então eu ficava assim, como é que eu posso retribuir essa ajuda, né? Então todos eles me diziam assim, quando você tiver a oportunidade de ajudar alguém, você ajuda. Esse é o melhor jeito de você agradecer a gente. Pô, da hora, cara. Então sempre que eu vejo assim, um aluno, um estudante precisando de ajuda, ou alguém, né, não em condições boas, certo? Eu tento ajudar, porque é uma forma de agradecer ao pessoal que sempre me ajudou. Ainda mais a gente que tem alguns anos já, você tem mais que eu até, experiência aqui no Japão, a gente pega as manhas também de algumas coisas, né? Exato, eu já peguei cada manha aqui que é melhor nem dizer. Né? E se você quiser saber qualquer dica aí sobre a vida no Japão também, o Nicolas falou que pode mandar mensagem pra ele no Instagram. Mano, vou deixar seu Instagram aqui embaixo, mano. Pode deixar o Instagram, eu tenho um canal no YouTube que eu botava vídeo. Você tinha também? Inclusive, quando eu tava na época de Kanazawa, eu tenho uns 3, 4 vídeos, tipo vlog. Então mostrando vocês nos perrengues. Eu vou assistir depois também. Pode ver. É bem ruim.
É isso aí então, rapaziada. Obrigado Valeu aí pelo convite. Aí, foi massa o passeio Por hoje aceitar também, o convite aí. A gente deu um rolê de bicicleta aqui também. Com E certeza. é isso aí, mano. Então qualquer coisa pode encher o saco do Nicolas. Pode encher, à vontade. Que ele vai ajudar vocês lá, mano. Valeu, galera. Valeu. Valeu.